pra gente tá fresquinho aqui, aí eu gostei, tá tranquilo. Aí, ó, corajoso, que é o Pix. Vê se foi agora. Estamos ajustando aqui a parte técnica, rapaziada. E já já a gente vai trocar uma ideia, ó. Tem Laudete aqui. Coisa boa. Brasília tem Laudete em Brasília? Tem ali, ó. Tem. Agora sim. E aí, Bruno, boa tarde. Boa tarde, Brasília. Boa tarde, Mané Garrincha. Como é que vocês estão? Fiquei sabendo aí desse Pix, tá? Tá um fresquinho gostoso. Ó, a galera saiu da jaula depois do Pix ali, ó. Todo mundo indo pro sol. Não, bom demais. Acho essencial vocês irem aqui prestigiar essa presença ilustre. Vai ser papai daqui a pouco. E assim, Bruno, primeiramente, muito obrigada. Essa é a sua segunda aparição aqui na Campus Brasília, né? Trazendo um pouco mais pra gente do seu laudo, do seu jeito laude de ser. E como a gente estava comentando nos bastidores, eu queria que você pudesse trazer para a gente um pouco de humanidade por trás da fera e por trás do gigante cofundador de uma das maiores organizações aqui do nosso Brasil. E queria que você começasse falando de como é que você olha para trás e vê essa perspectiva. Como foi acordar um dia e ter ali esse plano todo de criar a Laude? Pô, legal, maneiro. Obrigadão aí por vir aí bater esse papo com a gente. Valeu, Campus Party, pelo convite. Igual falaram, não é tão exagerado assim, mas sim, eu estou prestes a ser pai, né? Então, deixei aí a minha esposa lá em casa. Já está podendo nascer o filho, né? Sem ser prematuro nem nada disso. E aí eu fiquei preocupado. Eu falei, pô, será que se eu confirmar e acontecer do filho vir no dia ou na semana anterior, eu vou desmarcar? O pessoal vai ficar com raiva, né? E tudo mais. Aí eu falei, não, acho que o pessoal entenderia. Então eu vou dar o ok. E se acontecer alguma coisa, eu me justifico depois, cara. Então, ainda bem que por enquanto tudo certo, mas estou bem ansioso, vai vir aí meu primeiro filho, e estou bem feliz. Falando um pouquinho sobre o começo, né, como que eu imaginei essa trajetória, é muito difícil dizer que eu planejei desde o princípio. Nem nos meus melhores sonhos, assim, eu ia acreditar que eu consegui conquistar, atingir o que eu fiz até hoje, mesmo sendo tão novo, né? Então, eu vim de uma cidade do interior, morava no interior de Minas, uma cidade com menos de 70 mil habitantes, e lá não existia essa perspectiva de vou trabalhar com a internet, vou ser muito conhecido, vou fazer projetos que o Brasil inteiro vai assistir, vai engajar. Era um tanto quanto limitado. Então, eu estava ali numa caixinha, eu já estava na faculdade, né? Eu me formei em ciência da computação, eu gostava muito daquilo. É verdade, não sabia? Ciência da computação lá na UFV. Fiz um intercâmbio nos Estados Unidos, né, no meio do curso, e aí eu olhava para como uma linha do tempo futuro eu arrumar um emprego, né, eu ir trabalhar em algum escritório, talvez desenvolver um jogo se eu tivesse muita sorte, né, que foi por isso que eu decidi entrar. Eu gostava muito de games e eu queria talvez trabalhar com isso, e o jeito mais fácil parecia desenvolver os games. Só que aí o mundo me pregou peças, né, porque como eu era uma criança, um adolescente muito curioso, eu gostava de ficar no computador fuçando ali, aprendendo tudo que tinha de novidade ali. Eu sempre era o cara que gostava de saber fazer. Então eu lembro desde quando eu era criança ajudar meus amigos a clonar DVD, né, para instalar os jogos piratas aí no computador deles. Só eu sabia. Até mesmo um pouco mais antigo ainda, né? A maioria da galera que tá aqui nem vai saber, mas tinha os flogões, os fotologs, e eu configurava o de toda a rapaziada, ajudava a deixar colorido, mais bonito. Então, o pessoal acabava sempre me procurando para isso, e daí eu fui vendo que eu tinha não só um talento, né, desde jovem, mas eu tinha uma vontade de ficar fuçando em tudo que envolve tecnologia, internet. Parecia um mundo muito bizarro assim para mim, com muitas possibilidades. Eu não fazia ideia que eu ia trabalhar com isso, mas eu sabia que eu ia ficar interagindo com aquilo e, eventualmente, alguma coisa poderia acontecer. Era quase como se fosse um pressentimento. Aí depois as coisas foram caminhando aí, quando eu fui entrando na faculdade, criando meu canal do YouTube, eu já estava com mais experiência com a internet no âmbito ali de trabalho, produção de conteúdo, e aí deslanchou mesmo nessa época. E você começou pelos mobiles, né? Você tinha já essa solidez maior. Como é que foi você pensar em abraçar as modalidades de PC, que, querendo ou não, começaram a crescer também com essa transição de época, né? Quando a gente tinha ali muito mais acessibilidade nos celulares, os PCs eram muito caros de se montar. Até hoje em dia a gente vê muita popularidade, caso do Free Fire, caso de outras modalidades, inclusive.
como foi esse primeiro passinho? Porque você comentou do seu canal do YouTube, você aprendeu a fazer antes de você ensinar a fazer, antes de você ter essa estrutura, e isso é quase raro da gente ver hoje em dia. Total. A sacada dos games mobile eu acho que pode servir de inspiração ou de referência para muita gente que está aqui. Então, quando eu comecei a produzir conteúdo no YouTube, já existia uma imensidão de canais que faziam vídeos de gameplay. Então, tinha canais de Minecraft, canais de GTA, canais de infinitos jogos. E eu olhava para aquilo e eu falava, pô, eu quero fazer isso também, mas essa galera está há tanto tempo aqui, eles são tão consolidados que para eu conseguir me destacar só fazendo uma coisa diferente. Não foi como se eu tivesse feito uma estratégia, planejado tudo, mas quando eu comecei a produzir os vídeos, eu percebi que dos 5 primeiros vídeos que eu postei, um vídeo de um jogo mobile que eu tinha postado na época, foi o que mais teve resultado. Aí eu olhei e falei assim, pô, peraí, se esse vídeo teve mais resultado, menos jogo sendo menos conhecido que os outros que as pessoas estavam produzindo, talvez seja o meu diferencial. Talvez se eu abraçar isso daqui, pode crescer, pode ser uma tendência, e ninguém está fazendo ainda, pelo menos no Brasil. Eu acompanhava alguns canais de fora que estavam crescendo bem, por isso que eu decidi fazer aqui, mas no Brasil ainda, o maior canal de games mobile tinha 8, 9 mil inscritos, então era um mercado que estava só começando. Ao mesmo tempo, eu reparava que lá na faculdade, todo mundo estava jogando muito mais no celular do que no computador, porque a galera ficava lá o dia inteiro, então eles queriam jogar no celular, já eram dispositivos melhores, né? Não eram aqueles primeiros jogos, então os jogos eram mais imersivos, eram mais legais, e a galera começou a jogar muito no celular. Então essa crescente, aliada ao momento que eu estava ali e consegui me posicionar, me fez crescer organicamente junto com esse mercado aí. Aí por isso que eu falo, pô, às vezes você quer trabalhar com algo, quer entrar, acha que está saturado, mas às vezes você encontra algo que parece tão besta que pode ser seu diferencial, e aí você consegue se inserir naquele mercado e continuar crescendo. E o grande segredo hoje em dia é você nunca ser só mais um, né? Você sempre colocar um pouquinho de coração, a sua personalidade. E eu vejo muito isso com a história que você já está passando para a gente. Mas nesse ponto aí você já era muito conhecido, né? Você já conseguiu ter esse boom nas suas redes. E chega aí o momento de fazer o L. Me conta aí como é que foi esse ponto, porque quando a Loud surge, né, a gente ainda não tinha tanto espaço para as organizações brasileiras, não se via com tanta responsabilidade, tanta profissionalidade também, né? Como é que foi esse primeiro passo, não somente como cofundador de uma das maiores orgs do Brasil e do mundo, mas como foi começar algo novo quando ainda não tinha referência, propriamente dito? Boa. Eu acho que, mais uma vez, volta na última pergunta agora, porque a gente olhava lá em 2019, acho que está dando... Não. A gente olhava em 2019 e a gente percebia que tinha muitas orgs com muito sucesso no Brasil. Então, elas já existiam há mais de, talvez, 10 anos. E aí você para pensar e fala assim, pô, mas vai fazer outra org? Como é que você vai brigar? Como é que você vai fazer aquilo? É só não ser mais uma org igual a todas as outras. Então, foi um pouquinho o que a gente tentou fazer. Beleza, a gente vai ter o elemento de organização, de time, mas isso é só uma parte do que a gente vai fundar aqui. A gente tem que fazer outras coisas. A gente tem que ter uma pegada de entretenimento, de conteúdo que vai ajudar a fazer o pessoal se conectar com a nossa marca. Não dá para esperar só o campeonato ali, o torneio, ser o momento que a gente vai ser visto pelo público. E eu acho que essa foi a principal sacada que fez a Loud logo do começo, ser tão proeminente, se destacar tanto. E isso, às vezes, a galera acha que, sei lá, foi sorte ou não, mas... Muita gente me conhece por causa da Loud, mas a realidade é que para trás ali já tinha muita bagagem, sabe? Que nem eu falei, primeira comunidade que eu tive online, que eu produzia conteúdo, eu tinha 13 anos de idade, eu já tinha blog, eu já tinha comunidade no Orkut. Então, quem vem em 2019 aquilo, é só o resultado de uma coisa que eu já tinha feito durante anos, em vários lugares, em várias tentativas, só que com mais estrutura, com mais recurso, com mais conhecimento, com mais contatos. A vida é assim, você vai fazendo o que você pode naquele momento, espera uma nova oportunidade e aí você abraça usando toda a bagagem que você tem até aquela hora. E muito do nosso cenário de jogos é que não existe sorte, né? Você está pronto quando o momento aparece, quando a oportunidade aparece. E, com certeza, essa sua bagagem, desde 2013, né, como você falou, 13 anos, na verdade, desculpa aí, não quis assumir nada, mas isso realmente é algo que muitas das pessoas de hoje em dia que querem ingressar no mercado olham, param e pensam, poxa,
eu tenho só isso, sabe? E o importante é começar. Acho que para qualquer uma das carreiras, a gente aqui na Campus tem um pouquinho de tudo, né? Sejam os nossos desenvolvedores de jogos, pessoal que trabalha ali com os projetos também, com a parte de programação. E você que também era desse meio já, muito desse papel do entretenimento que vocês vincularam na Loud torna algo que deixa de ser perene, né? Acaba o campeonato, mas a criação de conteúdo ainda está aí, a comunidade forte ainda está aí. E, no seu ponto de vista, qual que foi ali o maior case de sucesso dentro das parcerias, dos projetos, das ocasiões que a Loud propôs? Essa é difícil. Não. É difícil porque eu acho que é relativo, né? O que é sucesso? O que é sucesso é o que trouxe mais números, é o que gerou mais receita, é o que tem um propósito melhor. Eu acho que é muito relativo. Tá, o que tem um espaço no seu coração, então? Não, de tudo que eu já fiz na minha vida, sem sombra de dúvida, até agora a Loud é a minha favorita, porque eu basicamente consigo deixar um legado de tudo que eu vivi sozinho como influenciador para vários outros influenciadores e para várias pessoas que acompanham esses influenciadores e os times. Então eu acho que isso é muito poderoso, assim, quando eu consigo errar sozinho lá atrás, entender por que eu estava errando, aonde que está o problema, quais são as dores de um influenciador, como é que o mercado trata eles, e o esportes, o que dá para fazer diferente. E aí eu vou ajudando e vou vendo o resultado nisso, isso é o mais gratificante. Então, tem até 2 casos recentes que são muito legais, assim, eu estava num torneio internacional, aí chegou um analista de dados de um time rival e falou assim, cara, eu participei de um vídeo seu. Aí eu falei, eu nem te conheço, velho, você tá me zoando. E aí ele mostra o vídeo da BGS, há 10 anos atrás. O cara era uma criança, tipo, apareceu no meu vlog de chapeuzinho, falando, pô, sou fã do Play Hard e tal. E aí ele falou, velho, eu só trabalho com isso porque eu sempre fui muito seu fã e te assisti muito. Aí eu olho e falo assim, velho, olha a virada na vida de uma pessoa que hoje já trabalha, já está no mercado, está no cenário, porque ele viu um vídeo meu e participou de um evento. Então, quando eu consigo dar escala nisso, nesse fenômeno, tendo mais projetos, tendo mais empresas, deixando de depender só da minha presença, eu continuo gerando esse efeito várias e várias vezes. Recentemente, a Loud anunciou o time de Brawl Stars, né, um dos últimos times que a gente anunciou. E é muito curioso que, pô, um dos principais jogadores do Brasil, né, que é o Fire Crow, é um dos mais experientes, virou e falou assim, cara, eu só jogo isso porque eu vi você divulgando o jogo no seu canal no dia que o jogo lançou, eu baixei e testei e hoje eu sou um jogador profissional. Então, olha o tempo que passa para a galera traçar as próprias rotas das vidas deles, mas, querendo ou não, eu tive um impacto ali. Isso, para mim, é absurdo. E é bem constante, é bem frequente para a gente que está sempre em evento de games ver esse fenômeno, sabe? Não, e deve ser um quentinho no coração, né? Com certeza. É um legado, como você pontuou mais cedo, que realmente você vai estar aí trabalhando, está entrando numa fase nova da sua vida, mas isso não deixa de existir. Acho que as vidas, né, as histórias que você toca como empresário, como criador de conteúdo, como influenciador, como tudo, né, que você consegue aplicar, fica muito marcado nas pessoas. E você pontuou a respeito desses outros projetos, né, que a Loud estruturou. Como é você conseguir observar um pontinho, né, de conexão com uma marca não endêmica nos games, por exemplo? Muitas das marcas que hoje em dia, não só na camiseta da Loud, mas com esses apoios, né, com esses patrocínios, não tinham nada a ver com jogos, e aí vocês conseguiram vincular um storytelling tão forte que é difícil desvincular hoje em dia. Esse é o principal desafio hoje, né? Um desafio bom, porque, querendo ou não, a Loud é uma plataforma de comunicação para a geração Z, principalmente, parte da geração Alpha. Então, quando as marcas vêm falar com a gente, o que eles querem eu quero ser traduzido, né, da minha comunicação chata de ser uma marca, de ser um banco, de ser uma marca de eletrônicos, para o que esses caras estão consumindo, estão produzindo, né? E eu quero estar presente nessa conversa, nesse diálogo. E aí o nosso trabalho é esse, mas ele é difícil, porque a gente tem que, às vezes, sentar com pessoas que não viveram a nossa realidade e explicar o que a gente vai fazer, por que a gente vai fazer, e depois ainda mostrar o resultado do que a gente fez. Então, esse trabalho é um trabalho de formiguinha, a gente não vai conseguir fazer isso do dia para a noite, mas hoje, tanto eu, né, como influenciador, quanto a Loud, a gente consegue trabalhar com marcas que acreditam no trabalho de verdade. E elas que são as viabilizadoras dos projetos que a gente tem, né? Sem eles, não ia dar para contratar jogador, não ia dar para fazer conteúdo, não ia dar para viajar, eventos. Então, a gente é muito feliz por poder ser parceiro delas.
Muito legal. E você falou do Brawl Stars, eu tive aí esse clique na minha cabeça da quantidade de modalidades que a Loud trabalha, né? Quantos troféus a Loud já carrega. E dentro de todas essas histórias, óbvio que um mundial deve ser ali o mais especial, né? O do Valorant para vocês. Mas qual foi a modalidade que você sentiu mais resistência de incluir a Loud? Foi o LoL, né? Porque não foi nem porque o LoL tem mais resistência, mas é porque a gente estava tão vinculado ao Free Fire, né, quando a gente tinha começado a organização, que a gente falou que a gente ia pro LoL, era um jogo de PC, era um jogo da galera que tem mais condição por ser um jogo de PC, então gerou um conflito. A galera do LoL não queria que um time de Free Fire entrasse no cenário, ao mesmo tempo que a galera do Free Fire não queria ir pro cenário de LoL. Então a gente ficou no meio do caminho, mas quando você tem dados, quando você tem a intuição, quando você tem para onde você quer chegar, você sabe que às vezes movimentos difíceis e decisões duras têm que ser tomadas. Então foi um pouquinho do que a gente fez lá e ao longo dos anos seguintes se pagou muito. A dinastia da Loud, né? Toda a poderosa Verducha realmente marcou uma grande etapa do CBLOL, né? Acho que hoje em dia a gente está nessa virada para a LTA e muitas pessoas vêm com saudosismo a história do CBLOL, mas também, né, da IBFF, como você pontuou no Free Fire. Brawl Stars está chegando aí e está sendo um jogo com muito crescimento. Eu vejo que muitas das vezes a gente acaba nichado para games que são mais, digamos que cheio de brilhantismo, e esses jogos que têm uma comunidade forte, que têm comunidade engajada e muito apaixonada, ficam um pouquinho de lado. E falando realmente nesse fator de paixão, né, de ser Loud. Para você, hoje em dia, o que é ser Loud? Essa é difícil também. Acho que não vai ter uma resposta simples assim, né? Eu acho que quando a gente estava trabalhando, começando a empresa, a gente começou como um projeto de amigos, assim, era sem estrutura, era sem contrato, era mais um sonho, assim, uma ideia. E aí, com o tempo, a gente entendeu a força do que a gente estava construindo, que era uma comunidade verdadeira. Eu acho que nessa comunidade, ser Loud talvez é entender um conjunto de valores e diretrizes que tanto a marca quanto as pessoas que fazem parte daquilo seguem inconscientemente, quase como se fosse uma cultura, assim. E aí tentar passar alguns dos valores que a gente tem como empresa ou até como líder da empresa é o maior desafio, mas é a maior vantagem quando acontece. Então eu acho que a ética, a alta performance, inspirar a galera de realmente querer ser a versão melhor deles mesmos, de mostrar que é possível às vezes sair um moleque de uma cidade do interior de 17 anos, depois de 3 anos ele ganhou o Mundial daquilo que ele se propõe a fazer. Eu acho que esse tipo de história é ser Loud, é o que a gente quer passar. A gente sabe que no meio do caminho vão ter altos e baixos, a gente sabe que vai ter um monte de desafio que às vezes não aparece na frente das câmeras. Mas se a gente conseguir fazer com que alguma pessoa ali olhar para aquilo e falar, pô, eu vou ser melhor no meu trabalho porque eu vi que é possível, esse cara ganhou o Mundial. Então eu acho que isso daí já está pago para mim, assim. Não, muito bem. Você falou que foi difícil, mas você conseguiu se virar bem aí com esse grande questionamento. Mas algo que eu vejo, né, como também inserida no mercado, mas ainda assim um pouquinho de fora, é bastante desses ídolos, né? A Loud trouxe nomes que não tinham essa vinculação com os games, conseguiram transcender. E hoje em dia é muito mais do que um time, né? Você falou que é uma plataforma, mas acaba sendo um estilo de vida praticamente, né? Um lifestyle Loud. E como é que é você conseguir trazer nomes tão grandes como o Vini Júnior, o Darlan, para estarem junto disso? Afinal de contas, se tornou tão natural ver eles junto, né, dessa equipe, junto realmente da força da Loud, que você até esquece que eles são jogadores de futebol, que são atletas. Pô, isso foi uma sacada que a gente teve, a gente olhou e falou assim, cara, o mercado de games, a gente está chegando ali numa abrangência muito grande. Como é que a gente consegue não só continuar crescendo, mas mostrando outras coisas para essa nossa comunidade que a gente sabe que é fiel e não gosta só de games. Não existe essa ilusão de que as pessoas um gamer só joga games. E a gente mapeou alguns territórios. Então, pô, futebol é algo que a gente sabe que é paixão do brasileiro. E a gente começava a olhar alguns sinais no mundo, né, e ver a Kings League começando em alguns países, e a gente imaginou, pô, isso vai chegar no Brasil em algum momento e vai ter um jeito de um time, de uma organização ou de uma marca digital se conectar com esse tipo de entretenimento. E aí a gente teve que começar a se posicionar. Então a gente fez uma parceria durante um tempo com o Luva de Pedreiro, que foi muito maneira. A gente fez com outros influenciadores de futebol, enquanto a Kings League não estava no Brasil. E agora a gente começou o projeto da própria Kings League, junto com o Vini Júnior entrando como sócio da Loud. Então tudo isso foi complementando esse novo ecossistema, né, que a gente queria trazer,
que no final do dia é só mais conteúdo, mais experiência para a gente continuar construindo uma comunidade em volta da Loud. E muito também, né, eu acho interessante, você comentou, né, do Vini Júnior ser sócio da Loud, ele não ser só ali essa estrela, esse ídolo. E você, hoje em dia, né, como fundador, né, cofundador, e que chega nesse ponto já com uma bagagem extrema, com todo esse conhecimento, você consegue unir essas pessoas de uma forma que elas querem fazer parte da Loud. A Loud, ela se torna um objeto de desejo, praticamente, não só para o torcedor, não só para quem quer ter a camiseta, quem quer estar aí dando esse apoio nos torneios, mas também de você ser vinculado a isso, ser um influenciador, ser um criador de conteúdo. Como que é essa virada de chave para você, que começou nisso também? Sei lá, quando eu comecei, não tinha nada parecido, então era muito difícil a gente olhar e falar, eu sei que se eu estiver perto dessas pessoas, eu vou ter mais estrutura para tentar realizar meu sonho. Então, não tinha isso. Então, eu estava lá no interior de Minas com a câmera, com a internet demorando 13 horas para subir um vídeo, e aí eu olhava e falava, pô, vou ter que errar sozinho. Aí eu errei muito, aprendi muito. Hoje a Loud, ela traz esse aspiracional, né, de às vezes você querer estar perto dos seus ídolos, mas ela tem o profissional também, que é ter uma estrutura que a gente sabe que cuida bem das pessoas, né? Tem uma postura ética, profissional. Eu acho que isso é importante, vem muito dos valores que a gente tem ali na empresa. Então mistura os dois, algo que parece ser muito divertido e né? Trabalhar com games, viver na criação de conteúdo. Na minha opinião, um dos melhores trabalhos que tem, mais fáceis, mais naturais. Não sei se é porque eu gosto muito disso. E por outro lado, você ter uma estrutura que vai te ajudar a chegar mais longe. Então acho que o aspiracional, o divertido e o profissional fazem essa mistura aí da vontade de entrar para a Loud. Hoje em dia, a galera tem muitas opções, né? Então, não é só a Loud. No começo, sim, as pessoas foram entendendo, as organizações foram se adaptando, foram entendendo o modelo, mas a Loud ainda é muito forte. Não, é indiscutível a força da Loud. E como você pontuou, né, desse fator de formação de carreiras, de pessoas, como que você acaba vinculando? Porque vocês têm mais ali de 300 colaboradores hoje em dia, né, com a organização como um todo, esse apoio também do atleta, né, do indivíduo por detrás, de quem fica realmente diante das câmeras, diante das competições. Como foi montar essa equipe multidisciplinar para ter esse respaldo todo, em todas as áreas da Loud? Hoje a Loud já tem mais de 150 pessoas, a nossa holding de empresas chega a 300, mas dessas 150, só 50 são jogadores e influenciadores. Então a maioria da força de trabalho ali está nos bastidores. Eu acho que isso é algo legal para falar num evento assim, porque na maioria das vezes o que vai prender sua atenção é quando você assiste um creator ou vê um campeonato e você fala, pô, eu quero ser que nem ele. Mas existem infinitos caminhos de você trabalhar com a mesma coisa, talvez fazendo algo que você tem mais talento e conseguindo ter um resultado financeiro igual ou melhor e mais duradouro. Então eu acho que todas as variáveis você tem que colocar na balança. Então por isso quando eu venho numa campus, que eu sei que é um evento que a molecada quer trabalhar, quer estudar, quer buscar conhecimento, eu falo, o que atrai vai ser o que está brilhando na sua cara, que é tipo, pô, um conteúdo que viralizou, um campeonato que alguém ganhou e ganhou uma baita premiação. Mas a realidade é que os bastidores são muito sólidos hoje em dia, são muito concretos. Você consegue ter uma carreira que vai durar aí por 20, 30 anos, você vai conseguir ser promovido, ganhar mais dinheiro, eventualmente você pode se tornar sócio de uma empresa, se você trabalha nela durante muito tempo e faz um bom trabalho. E aí, no final do dia, você vai ter o resultado financeiro. Agora, se você busca a adrenalina da competição ou a atenção das pessoas, ser famoso, algo desse tipo, aí você tem que pesar e balancear um pouquinho. E lá na Loud, esse ano, a gente começou um projeto super legal, que foi o estágio, né? Então, eu não sei se, por acaso, alguém que está aqui se inscreveu para o estágio. Eu não sei também. Ah, alguém se inscreveu, é legal. Porque foi muita gente, cara. Foram mais de 20 mil inscritos para o programa de estágio em menos de uma semana de inscrição aberta. Então foi tipo o recorde da plataforma lá que a gente usou. E a gente está avançando com o processo, está entrevistando as pessoas, vai ter etapa presencial em São Paulo. E a gente percebe que sim, tem muita gente que já entendeu isso e quer trabalhar nos bastidores. E a galera é muito, muito inteligente. Então tem gente da área da tecnologia, tem gente da área de publicidade, propaganda, audiovisual. Eles querem vir trabalhar com games porque eles entenderam que fazendo o que você gosta, você consegue performar em alto nível. Pode não ser jogando, né, ganhando campeonato,
mas nos bastidores dá para performar em alto nível também. Mas é muito importante, porque por trás de um jogador tem ali o trabalho da psicóloga, do fisioterapeuta, do preparador físico, né? E, óbvio, quando a gente vê os grandes vídeos de anúncio da Loud, tem uma equipe tremenda de filmmaker, roteirista, os editores. Eu acho que, muitas das vezes, esse ponto que você tocou de ser esse brilho todo, de ser o famoso, acaba sendo o grande direcionamento das pessoas, mas tem muita glória por trás da fama, né? Acho que esse é um ponto que, às vezes, acaba ficando escondido, especialmente para a gente que vive desse cenário há tanto tempo, né? Mas que você falou também a respeito, né, desse passo à frente que a Loud está dando para tentar estar mais próximo, né, dos novos talentos que estão surgindo aí. E aí eu queria entender do talento Bruno. Como é que é a vida de Bruno Playhard no dia a dia? Você falou de abdicar de algumas ocasiões para estar presente em outras, mas como que você vive no centro de tudo isso? Eu acho que desde sempre eu tenho algumas coisas que me fizeram conseguir continuar tendo boas vitórias no que eu me proponho a fazer. A principal delas é resiliência, persistência. Eu acho que o trabalho duro vai ganhar de tudo, assim. Então tem um monte de gente aí que está no mesmo mercado que eu, que é muito mais inteligente que eu, é mais engraçado que eu, é mais carismático, mais bonito, e às vezes a gente consegue ter um resultado igual ou melhor. E eu acho que isso é fruto do trabalho duro, assim. Tipo, você realmente acordar todo dia e fazer a mesma coisa durante 13, 15 anos. Isso é chato, a maioria das pessoas vai desistir no meio do caminho. As pessoas que querem começar a ser um produtor de conteúdo hoje, existem estudos que mostram que mais de 95% das pessoas desistem antes do 10º vídeo. Só que, ao mesmo tempo, 80% das pessoas só vão viralizar um vídeo na internet depois de postar 100 vezes. Então, isso já é um estudo que fizeram e mostra como que a falta de resiliência, o imediatismo hoje em dia, faz as pessoas não terem resultado. Desde novo eu entendi isso, eu entendi que se eu fizer a mesma coisa, melhorar um pouquinho de cada vez, todo dia, eu vou chegar no meu objetivo, se eu estiver com a direção certa. E aí eu tento viver assim, então nada muda se a gente está tendo sucesso, se a gente está indo mal, para mim é indiferente, eu só vou mudar um pouco a trajetória de para onde que eu estou indo, mas que eu vou acordar todo dia, vou fazer 6, 7 horas de reunião, vou ir para um evento, vou viajar no final de semana, vou gravar só à noite, só em feriado. Eu sei que isso vai acontecer e é necessário, se eu quiser continuar tendo resultado, é o que precisa ser feito. Não, bonito, porque a gente vê muitas das vezes as pessoas fazendo uma fórmula mágica para o sucesso, né? E não existe. É realmente ali essa constância. Eu também sou muito a favor do trabalho duro, superar todas as outras variáveis. Acredito que se não parte de nós, acho que dificilmente vai acabar caindo no nosso colo. Isso não existe no cenário de jogos, porque são empresas, são métodos empresariais, o coração às vezes fica vinculado. Ali por trás que o pessoal quer pregar, né? Como se existisse um milagre. Não tem. E não existe. E aí, acho que muito também que eu queria entender de como você, na Loud, a impressão que dá é que você já está no futuro. Você já está ali uns 2 passos à frente, uns 2 anos à frente do que está sendo vivido. E diante, né, desses fenômenos, você comentou da Kings League, como você enxerga os próximos anos, os próximos passos para um cenário que está passando por uma montanha-russa, né? A gente vê um grande boom depois da pandemia, agora as coisas começando a estabilizar de certa forma, decaindo em alguns aspectos, mas sempre volta a subir. Como é que é esse lado para você? É legal. É curioso a percepção do público, né? Eles veem, às vezes, a Loud, o nosso ecossistema, como uma marca de esportes. E hoje o esportes não é responsável pela maior parte da receita do grupo. Então eu acho que quem vê o esportes, está ouvindo isso de um dono de organização, quem vê o esporte como fim, já está vendo o jogo todo errado. O esportes ele é um meio de entender uma comunidade, de captar atenção, de fazer um topo de funil onde muita gente vai entrar, para daí você oferecer produtos, serviços e monetizar de um jeito inteligente. Quem não faz isso, provavelmente não vai ter futuro. Porque a estrutura dos programas de esportes hoje, se você compara com grandes ligas de esportes tradicionais, ela é feita para o time ter um fracasso. Então não existe compartilhamento de direito de transmissão dos campeonatos, da receita, de tudo que acontece enquanto aquele campeonato está sendo divulgado dentro do jogo, desde venda de jogador, todas as leis, as regras que existem para o esporte tradicional que ajudam os times em modelos como NBA, MLS e outras ligas, não existem no esportes. Então não dá para achar que esportes é o futuro, ainda vai demorar muito, talvez chegue lá, mas o esportes é um bom meio de você desenvolver bons produtos, bons serviços e monetizar.
A gente falou aqui de publicidade, a gente tem grandes patrocinadores, o eSport ajuda, mas não é só isso. Senão todo time que está nas mesmas ligas que a Loud teria os mesmos patrocinadores. Quando a gente lança um energético, junto com o Coringa, né, de sócio, que a gente lançou há 3 meses atrás, é um jeito de ter um produto físico conectado ao esportes, ao nosso ecossistema, aos nossos creators, e vender. E está na gôndola do supermercado, e está na farmácia, está no Mercado Livre, e as pessoas poderem consumir para a gente monetizar depois e continuar crescendo a empresa. E aí você me perguntou, parece que vocês estão no futuro, vocês estão fazendo algo... Às vezes a gente está fazendo algo que o pessoal nem sabe e depois, quando a gente revela para o público, eles tomam um susto e falam, pô, isso daqui foi inteligente, foi uma sacada maneira. Isso aconteceu quando a gente entrou no Valorant da primeira vez, quando a gente criou uma página no TikTok, nenhuma outra org do Brasil tinha, a gente virou a maior org do mundo no TikTok. Isso continua acontecendo. A realidade é que aquilo que eu falei no começo aqui do painel, de ser curioso, vai continuar acontecendo e eu vou continuar sendo curioso. A informação hoje em dia no mundo ela é abundante. Todo mundo tem aí canais gringos para pesquisar, estudos para ler, sites de notícia do que está em alta, o que vai ser a próxima onda. Mas enquanto a informação é abundante, a atitude ela é muito escassa ainda. Tem pouca gente realmente agindo para tentar capitalizar nas oportunidades. E isso é algo que eu acho que a gente faz mais rápido do que a maioria. Então hoje você vem numa Campus Party, você vai andando pelos corredores, você vê escrito sobre inteligência artificial em todos os lugares. E já não é segredo, já tem 1, 2 anos que estão falando que inteligência artificial é a próxima onda, que vai mudar tudo. Mas quando as pessoas efetivamente estão agindo em cima dela, pensando em como ganhar dinheiro com aquilo, em como trabalhar com aquilo, em como melhorar o seu dia a dia com aquilo, ou só compartilhando que a inteligência artificial vai roubar os empregos, que a inteligência artificial vai dar muito dinheiro para quem? Porque se você não se envolver, não tiver atitude, não vai ser para você. Então, eu acho que sobre estar sempre à frente é ser curioso, mas também agir em cima disso. Não, perfeito, porque, óbvio, eu falei num tom de brincadeira que você está bem adiante, mas acho que é muito perceptível sobre como a Loud dita as tendências, né? Você sempre vê esse passo que acaba sendo oferecido e as outras organizações tentam correr atrás, mas a primeira largada já foi oferecida. E acho que algo que eu queria questionar também é sobre a respeito disso, porque a Loud está em todas, né? Você comentou a respeito do energético, comentou do Coringa. Me recordo, acho que também mais principalmente da campanha do Burger King, vocês tendo esse momento. E todo shopping tinha, todo lugar que você ia buscar ali esse espaço, você dava de cara com a Loud. E vocês passam de ser uma hub, de ser uma plataforma, de ser uma equipe, para ser uma presença em qualquer um dos setores da vida, sabe? Acho que esse é o mais curioso. Como fica um planejamento para isso? Porque a Loud, hoje em dia, você já falou, não é mais uma marca, não é mais um time. Qual é o próximo passo para uma Loud? Dominância do mundo. Deixa eu pensar se eu posso dar algum spoiler aqui, né? Aqui não grava, exclusividade, né? hein? Só quem está aqui que ouve, né? Não tem gravação não, né? Então, não sei, vamos ver. Estão gravando ali. Aquele cara está gravando, então eu não posso falar nada, senão vai vazar. Tira o celular. Mentira, mentira. Mas, assim, próximo passo, que nem eu falei, o objetivo a gente quer continuar construindo a maior comunidade de todas, do mundo inteiro. Então, a gente vai continuar se envolvendo com qualquer novo ativo de entretenimento que traz atenção. Então, hoje são os streamers, os campeonatos, Kings League, influenciadores de humor, de lifestyle. Se isso conseguir se conectar, Loud, em algum momento, para que talvez na cabeça das pessoas a gente seja, sei lá, cara, é um paralelo muito ambicioso, mas um dia o que a Nike é para os atletas, talvez a Loud pode ser para os gamers, para os jovens da geração Z. Se a gente trabalhar muito, talvez daqui a muito tempo a gente consiga. E para fazer isso, eu acho que cada vez mais a gente vai usar da tecnologia e do mundo físico. Então a gente quer melhorar muito o nosso licenciamento de produto, nosso e-commerce, nossa parte de merch, né, de roupa, mas também ofertas no digital. Como é que a gente se conecta melhor nas plataformas que não são redes sociais terceiras, onde a gente não tem controle nenhum. Então, como é que a gente está mais presente com a audiência no digital, experiências diferentes e também no mundo físico? Eu acho que esse é um pouco do caminho da Loud para os próximos anos. Gostei. Sem spoilers, mas deixou um gostinho de quero mais. E acho que para eu encerrar os questionamentos para você e poder abrir para o público... vai ter pergunta? Eu acho que o pessoal deve ter umas perguntinhas aí para você, né? Quero ver, galera. Pensem em perguntas aí, que a parte mais maneira, normalmente, é as perguntas que surgem no final. É espontâneo, né? Queria, no caso, agora trazer mais duas. O que você falaria para o Bruno quando ele for começar? Óbvio, você não pode falar, Bruno, você vai ser o fundador da Loud. Mas... o que seria assim, algo que você vê como imprescindível para a trajetória que você traçou?
Essa pergunta é muito boa. Tem hora que eles perguntam assim, o que você faria diferente se pudesse voltar no tempo? O que você falaria para você do passado? Eu não daria nenhuma dica. Eu só falaria para vai, acredita, porque o resto, cara, os tropeços, o que você erra, às vezes você é xingado, você chora, você perde o sono. Tudo isso é para um dia você chegar lá na frente e entender o que você tem que fazer de verdade para ter o que você quer. Você pode tentar dar dica, pode tentar falar, você pode tentar buscar no livro, pode tentar buscar em cursos aí milagrosos, mas sem fazer é muito difícil, cara. É um bom conselho você aprender com o erro dos outros, só que na prática você aprende muito mais quando você bate de cara na parede. Então eu falaria, vai, acredita, isso é legal. E tem um conselho que eu costumo dar quando eu vou em palestra que tem a galera mais nova também, que é o seguinte: no primeiro dia que eu entrei na faculdade, teve uma palestra lá e eu fui assistir. Eu não tinha canal no YouTube ainda, né? Eu criei um pouquinho depois, mas eu já gostava muito de internet, eu fui assistir, e quem estava falando era um cara que tinha se formado no meu curso, e ele abriu um escritório de programação, né? Uma software house, em Belo Horizonte, que é a capital lá de Minas. E aí eu olhei e falei, velho, cara, ele tem 3 funcionários, ele se formou e abriu uma empresa em BH. Esse daqui é meu objetivo. E daí eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, cara, eu quero ser esse cara é muito foda. E aí, na real, eu olho hoje e falo assim, olha onde que eu consegui chegar. Então, o que eu levo disso muito é assim, às vezes a gente está sentado, olhando uma palestra, está num evento e parece que está tão distante. Só que, na verdade, as coisas, às vezes, mais legais que você conhece, acompanha, são construídas por pessoas que são exatamente iguais a você, quando não são piores, mais burras, mais preguiçosas. Eu nunca fui o melhor da sala, ou a pessoa que se destacava mais. Então a gente tem que acreditar mais na gente, né? Parar de observar mais, parar de assistir muito, de observar muito e agir, acreditar que a gente consegue. Se eu tivesse tido dúvidas de mim mesmo lá em Minas, quando eu estava começando, eu teria desistido e eu sei lá o que eu estaria fazendo hoje. Então eu acho que eu acreditei em mim. Se eu pudesse dar uma dica para eu de 18 anos, seria para continuar acreditando que vai dar certo. Legal, legal. Bruninho, acredite, Bruninho. E agora no Papo de Laude, se você tivesse um telão para apresentar a Laude em 1 minuto, como seria essa apresentação? Legal. Não, o que a gente gosta de falar muito é que o nosso propósito na Loud é inspirar as pessoas a ser a melhor versão delas mesmas. Eu acho que esse é um propósito muito forte. A partir do momento que você entende isso e você entra na comunidade, você percebe isso acontecendo, você vibra quando ganha, você se inspira quando alguém conquista algo, você fica com raiva quando perde, porque não é legal perder na vida. Você tem que treinar, ser melhor e um dia chegar lá e ganhar. Eu acho que esse propósito é muito forte. Então, a Loud é a comunidade que conecta esse propósito com hoje mais de 60 milhões de seguidores nas redes sociais. É isso, legal. Gostei desse discurso forte aí, Bruno. E eu quero saber se o pessoal pensou em perguntas aqui para o nosso querido Playhard, quem estava ali no sol. Tá no sol, tá Quem tá torrando no ali. sol tem que perguntar primeiro, porque ficou fritando aí, que deve estar um calor absurdo, velho. Esse flamenguista, isso aí não? O que é isso aí? Flamenguista, tá feliz, né? Nossa produção está chegando lá acho com que o ele vai Mickey. levar o microfone aí para você. Quem usar a pergunta para pedir para contratar, aí eu quero ver, mas já uns 3 aqui já falaram, me contrata. Ixi, está desligado o microfone dele. Então, primeiramente, boa tarde, meu nome é Felipe, e eu queria saber quais são os pontos-chave da sua perspectiva para conseguir sempre se reinventar tão assertivamente. Isso desde o início do seu próprio canal, quando você começou com os vídeos de Clash Royale lá atrás, até depois, no próprio empreendedorismo, com a criação da Loud. E como você acha que esses pontos podem ser usados para as pessoas que querem criar e começar carreiras tanto na área de tecnologia, que é o foco principal aqui da Campus, tanto em outras áreas, e quais dicas você daria para essas pessoas que têm essa vontade de sempre entrar num meio, seja de esporte, seja um meio de criação, e como você acha que o que você vivenciou pode ajudar essas pessoas? Obrigado. Pô, fala bem, né? Criador Gostei. de conteúdo, o cara pergunta bem, mano. Valeu, Felipe. Ótima pergunta, cara. E realmente, eu sinto que uma das minhas forças foi ser inovador e conseguir me reinventar. E eu consigo fazer isso juntando 2 coisas que eu falei aqui hoje. Uma delas é buscar referência. Então eu sempre estou olhando para o mercado todo, cara. E não é um mercado, meus concorrentes do Brasil. Eu estou estudando a China, eu estou estudando os Estados Unidos, a Europa. O que está dando certo lá? O que é tendência que talvez o brasileiro nem pensou ainda que pode chegar aqui?
E aí a segunda coisa, depois que você busca as referências certas, é realmente acreditar e agir nelas. Você tem que definir um foco. O mundo está cheio de informação, dá vontade de se atirar para todo lado, mas a maioria das pessoas testa algo durante 5 minutos e para. Então eu acho que a partir do momento que a gente define uma coisa, encontra essa referência, você tem que dedicar pelo menos uma quantidade justa de tempo para ver se aquilo deu certo ou deu errado. Se dá errado, eu também desisto, paro de fazer e vou para outra coisa. Mas se dá certo, eu dobro o esforço, dobro o investimento e o resultado costuma dobrar também. Então é assim que é meu método. Boa. Tinha uma mãozinha levantada aqui no canto. Isso, mãozinhas, mãozinhas. Boa tarde. Pode me chamar de Val. A pergunta que eu tenho para você, Playhard, é a seguinte. Você falou que a organização ela tem cerca de 150 pessoas, né? Como é liderar 150 pessoas, né? Quais os desafios e qual a sensação no geral? Cara, ótima pergunta. Raramente me perguntam isso. Val, assim, eu não tinha nenhuma empresa antes da Loud, cara. Eu era um influenciador, eu era eu presa, né? Então não tinha funcionário, não tinha nada e de repente eu caí de paraquedas numa empresa que tem mais de 150 pessoas e eu tenho que ser exemplo de alguma forma. Não estudei para isso, não tinha experiência com isso, mas eu tive que fazer isso. Eu perguntei para muita gente, eu tenho muitos amigos que são líderes, que são donos de grandes empresas. Eu estudei, eu assisti muito conteúdo, eu gosto de consumir conteúdo. E de tudo isso, o que mais teve resultado é uma parada simples, assim. No final do dia, se você ouve as pessoas e consegue se colocar no lugar delas, você vai ser um bom líder, tá ligado? As pessoas acham que o bom líder é a pessoa que vai chegar e inovar, e vai gritar, e vai ser comunicativo. Eu, por outro lado, sou uma pessoa introvertida, sempre fui uma pessoa tímida, não gostava de apresentar trabalho na escola. Por mais que eu seja um criador de conteúdo, eu nunca fui a pessoa que ia falar na frente de uma câmera. Então isso me ajudou a ser essa pessoa que ouve mais, que presta atenção, que tenta ser mais estratégico. Você não pode ser omisso. Quando as coisas acontecem, você precisa tomar uma atitude. Mas saber ouvir, se colocar no lugar do outro e ter empatia, eu acho que é a principal característica que vai te levar longe como líder. Pegar? Na esquerda aqui, na sua direita. Boa tarde, meu nome é João. E eu gostaria de saber de você, que você é conhecido por lançar tendências, né? Eu gostaria de saber em que momento que você teve uma ideia, que foi a virada de chave, que as pessoas podem, às vezes, não ter dado muita moral, muita bola, mas que foi a virada de chave para o sucesso da Loud. Cara, foram muitas vezes dentro da Loud e ela só cresceu mesmo porque cada vez que a gente se destacava era uma virada de chave, era uma tendência que a gente olhava e ninguém estava fazendo ainda. Quando você tenta repetir uma coisa que já foi feita, dificilmente você vai passar o teto daquele resultado daquela pessoa. Então, eu falei algumas vezes aqui, mas que eu lembro de cabeça, no início a proposta de produção de conteúdo, a Loud quase sempre foi tipo um reality show da galera que é da Loud, então isso ajuda a conquistar novos usuários, né, para nossa comunidade. Observar novas plataformas, então a gente foi a primeira a pular no TikTok, isso fez a gente ser a maior do mundo. Observar novos mercados, a gente foi uma das primeiras a chegar no Valorant, né? A entrar até agora no Brawl Stars, que eu acho que vai ser um fenômeno, tem muito potencial. E tinha uma outra que eu pensei aqui, velho, que me fugiu. Então foram rede social, novas modalidades, Kings League. A gente não foi o primeiro da Kings League porque eu não era amigo do Piquet, igual o Akari, né, o Gaules e tal, mas a gente já estava olhando para isso. Então, antes da Kings League sequer pensar em entrar no Brasil, a gente já estava fazendo conteúdo de futebol, tinha o Luva de Pedreiro. Então, a gente sempre está tentando descobrir qual que é o próximo passo. No meio do caminho, a gente vai tentar um monte de coisa que dá errado também. Então, a gente já fez vários projetos que não foram para frente. Mas, cara, se você parar para olhar os projetos que dão errado e desanimar com isso, aí você nunca vai conseguir ter sucesso em nada. Normalmente 99% dá errado para um dar certo e todo mundo vai falar sobre esse que deu certo. Então parece que tudo são flores, né? Mas é um pouco assim que eu vejo isso. Opa, Playhard, aqui na sua esquerda. Boa tarde, primeiramente, né? Sou muito fã da Loud. Eu queria saber, a gente aqui na Campus Party, a gente está vendo muita coisa sobre inteligência artificial, agente de AI e tudo mais. A Loud usa isso em algum âmbito da empresa? E se usa, como é a sua visão sobre isso e como vai ser a evolução da Loud a partir dessas tecnologias mais novas? Eu gosto de vir na Campus Party, que as perguntas são muito boas, a galera é muito São esperta. bravos, né? Cara, inteligência artificial, né, não tem nem como falar que é o futuro, assim, é o presente, é o que está acontecendo. Se eu fosse cada um de vocês aqui, eu não estivesse trabalhando ainda, eu tivesse, sei lá, com 17, 16 anos,
eu estaria estudando isso todas as horas do meu dia livre, porque eu acho que é a maior virada desde a invenção da internet, sem sombra de dúvidas. E na Laude hoje eu sou uma das pessoas que mais prega o uso dela para resolver problemas em coisas que a gente está fazendo. Então, quando a gente está vendo, né, que nem eu falei, o que aparece nas redes sociais, o que chama atenção é você fazer a foto de inteligência artificial que vai clonar a sua cara, etc. Mas existem maneiras de usar isso para aumentar a produtividade da empresa, em melhorar as operações, e isso é o que pouca gente comenta, mas é o que está dando muito dinheiro para quem está resolvendo esses problemas. Então eu vou citar alguns exemplos, alguns mais divertidos e alguns menos. Na parte de esportes, que é uma parte que a galera gosta muito, a inteligência artificial já ajuda a gente a analisar os dados dos jogadores que competem no nosso time, nos outros times e na base de outros times que a gente quer contratar um dia. Então a gente não precisa de ter um analista fazendo contas, modelos estatísticos ali para mostrar quem são os melhores jogadores. A gente consegue que a IA traga um relatório muito mais já avançado, enquanto algum líder ali do departamento vai só tomar a decisão depois baseado na informação. E vai um pouco além, cara, durante os treinamentos, você consegue hoje com a API dos próprios jogos entender qual que é o comportamento dos times adversários em cada mapa, em cada situação, quando você aplica uma das estratégias. Então, se você consegue mapear isso e transformar isso em um modelo que te fala como agir na hora que aquele time em específico fez tal coisa dentro do jogo, na hora do campeonato você tem uma chance de ler, né, a call do outro time muito mais fácil. Tem as coisas chatas que a gente faz também. Por exemplo, antigamente todos os reembolsos de Uber da empresa eram feitos manualmente, a gente tinha que validar para ver se estava dentro do orçamento, se as pessoas estavam seguindo as orientações, e hoje em dia a gente joga todos os e-mails das notas da Uber no modelo de IA que já faz tudo isso para a gente e traz relatórios muito mais aí assertivos. O próprio programa de estágio que eu falei aqui, né? Pô, tiveram 20 mil inscrições em menos de uma semana. O nosso time de People tem 5 pessoas. Ia ser impossível da gente ler todas as inscrições de uma forma justa para ver se as pessoas se encaixavam no perfil da Laude. Então, o jeito que a gente rodou essa planilha em um modelo de IA que já foi alimentada e treinada com o que a gente esperava para um candidato do programa de estágio da Laude, e aí a gente filtrou só os mais com fit com a organização. Então, eu acho que assim, as pessoas que são jovens, que começarem a explorar IA, que têm tempo livre, que são inteligentes, conhecem a parte técnica, têm muita chance de ganhar muita grana nos próximos anos. Bora passar o microfone. Lá em cima? Aí. Boa tarde, Playhard. Meu nome é Arthur. Eu queria fazer uma pergunta mais pessoal. Queria saber como que é o Bruno agora e como foi o Bruno anteriormente, né? Te acompanham desde a época do Clash of Clans, então tem muito tempo mesmo. E eu queria saber como que você está se sentindo. Eu lembro que você falou ainda aí na entrevista que você pega referências. Mas o que você pensa quando você vê que no âmbito nacional você é a referência daquilo, entendeu? Eu vejo isso, vejo que as tendências que você lança são muito boas e cada dia você está inovando. E eu queria saber, nessa parte pessoal, como que você se sente sendo referência para muitas pessoas? Cara, valeu pela pergunta, valeu pelo elogio, valeu por acompanhar aí. Valeu por acompanhar aí desde o início. Eu vou completar a resposta que eu falei que eu pego referência, porque talvez explique melhor como tentar ser uma referência. Eu acho que tem muita gente hoje em dia, né, com o avanço da inteligência artificial, com as ferramentas, que estão copiando e replicando muitos conteúdos, muitos projetos, fazendo coisas iguais. E isso não vai te dar um resultado, isso vai te deixar no máximo igual àquela outra pessoa. Então eu acho que o que me destacou mais foi conseguir não só entender uma referência, mas adaptar ela para coisas que só eu tenho como bagagem na minha vida. Então é muito difícil alguém ter começado uma organização de esportes lá em 2019 e querer fazer igual a Laude fez, se ele não vivia produzindo conteúdo desde os 13 anos de idade, todos os dias da vida, na internet. Se ele não passou pelo menos 10 horas conectado na frente de um computador a adolescência inteira, editando vídeo, aprendendo Photoshop, aprendendo SEO, programando, cara, vai ser muito difícil. Então, quando eu busco uma referência, é só para entender qual que é o hábito do público, o que eles estão consumindo. O que faz a diferença é realmente o fator do que eu sou, a minha bagagem, o que eu tenho de contato, de estrutura, de investimento, de conhecimento para aplicar nessa referência e deixar isso ainda mais poderoso. Eu acho que todo mundo que faz isso vai conseguir ter sucesso no que ele se propõe. Aqui embaixo. Tem lá em cima também. Cadê o microfone, gente? Aqui. Oh. Boa tarde, Playhard. Meu nome é André.
E eu queria saber se você pensa em criar uma nova equipe. Eu sei que você acabou de criar uma de Brawl Stars, mas eu queria saber se você tem alguma equipe para criar algum jogo. Eu queria saber se você tem nessa lista o Warzone. Você diz uma equipe nova de competitivo? Eu ri porque o cara tá com uma placa aqui, Bruno, me contrata. Tá de sacanagem, mano. Olha esses caras. De jogar o Warzone, que você disse. Cara, como é que a Loud toma a decisão? Que cenário que a gente vai entrar? Então, qualquer um que estiver pensando um jogo vai poder imaginar isso e ver se a gente vai entrar ou não. O jogo ele tem que ter ou uma audiência bizarramente grande para eu conseguir crescer minha comunidade com a audiência desse jogo, então faz sentido eu colocar dinheiro naquilo, ou o jogo tem que ter um modelo que ele é financeiramente sustentável, porque daí eu entro naquele jogo, eu pego a comunidade dele que talvez não é tão grande, como por exemplo um Rainbow Six, mas ao mesmo tempo o modelo do jogo ele traz uma garantia para o time de que ele consegue se pagar e manter a operação dele rodando. Então eu acho que é um ganha-ganha, tem um trade-off. O Warzone a gente não pensou ainda, para ser sincero, porque eu acho que não tem nenhum desses dois. Então eu acho que é mais ou menos isso. Tem lá em cima? Opa, aqui. E aí, PH, tudo certo, beleza? Aqui, ó. E aí? Primeiramente, me contrata. Tô brincando. Ixi. Seguinte, para esse âmbito assim que você tá sobre empreendedorismo e tal, para quem quer entrar nessa área de abrir uma empresa nova, qual a maior dica que você dá? Boa. Meio de Eu vou dar uma tecnologia. dica boa, cara, que tipo, eu vi um comentário lá que era meio que um hate, né? Porque eu tenho haters também. Às vezes a galera... Eu sou tão na paz, eu não tenho porque a galera quer me hatear, né, velho? Eu sou a pessoa mais tranquila. Mas a galera me hateia. Às vezes sem nem sentido. Mas teve um comentário lá que foi engraçado, que é o seguinte. PH, você fala tanto de empreendedorismo, de ser criador de conteúdo. Se todo mundo for criador de conteúdo e empreender esse jogador, quem que vai ser funcionário das empresas? Essa é uma pergunta muito boa, é uma provocação que eu gosto muito. E aí eu acho, cara, que eu só consegui começar a empreender e entender um pouco de como é que funciona, sem errar tanto, sem bater tanta cabeça, porque eu já fui funcionário também. Durante 3 anos eu fui social media de uma empresa de suplemento. Cara, eu apanhava demais lá, mas lá eu errava com o dinheiro dos outros. Então a empresa estava me pagando um salário, todas as ferramentas eu gastava, os equipamentos eram com o dinheiro da empresa, a equipe inteira era contratada pela empresa. Então eu me desenvolvi muito rápido ali, né, dando o meu máximo, me dedicando, trabalhando ali e aprendendo sobre o mercado de conteúdo, porque lá eu lidava com influenciadores, eu tinha que agendar publicações, eu tinha que pesquisar editorial. Então eu fazia tudo isso sem me arriscar e colocando dinheiro na mesa para pagar os meus boletos no final do mês, que eu morava sozinho já na faculdade. Então eu acho que uma dica boa é essa. Tem muita gente querendo inventar aí o próximo Facebook ou virar criador de conteúdo para ficar rico, mas a verdade é que dá para aprender muito errando com o dinheiro dos outros. Porque empreender é complicado, cara. Tipo, eu acho que tem muito mais gente que fracassa do que deu certo. Quando vocês são jovens, ainda é tranquilo, que às vezes você tem um fôlego de morar com a família, ou às vezes de ter um outro emprego e tentar empreender em paralelo, mas depois você vai ficando mais velho e constrói família, e tem casa, e tem aluguel, e contas chegando, fica mais difícil você ter essa ousadia para tentar fazer algo seu. Então eu acho que aprender o máximo errando com o dinheiro dos outros e depois tentar arriscar no seu negócio. Cadê aqui o Mickey? Ah, aqui. Oi? Boa tarde, Playhard. Boa tarde, galera. Meu nome é Bianca, eu sou do Instituto Federal de Rondônia, Campos de Paraná. E, como você mesmo disse, independente do que esteja em alta, a Loud sempre está ali inserida na cena de alguma forma, e principalmente no meio dos games. Só que mesmo que vocês tenham até algumas skins de vocês no Free Fire e algo assim, eu queria saber se vocês têm plano de lançar algo exclusivamente de vocês, algum game, mesmo que mobile ou para PC. Vocês têm plano de lançar algo assim exclusivo de vocês, autoral? Essa é uma boa pergunta. Falei hoje, né, que a gente quer se envolver Energético. mais, né, com a galera tecnologicamente, etc. Existem alguns problemas em lançar um jogo no Brasil e a gente já teve experiência com isso. Então a gente tentou lançar um jogo com estúdio mobile no passado e a gente percebeu que exige muito mais investimento que o necessário, principalmente porque os desenvolvedores do Brasil, os artistas, eles são tão bons que eles são contratados por empresas de fora. Então a competição do mercado é muito dura para uma empresa brasileira. E, ao mesmo tempo, os investidores que ajudariam a gente a fazer isso não olham para o mercado brasileiro também, porque ele é visto como um mercado de baixo LTV, ou seja, os usuários eles gastam menos dinheiro no jogo, difícil de entender a cultura, é difícil você fazer um conteúdo orgânico, um plano de marketing que vai fazer o sucesso daquele jogo, então eles evitam injetar dinheiro para que a gente consiga arriscar nesses projetos. Por outro lado, tem algumas coisas que a gente faz
que estão no meio do caminho. A gente hoje tem o maior servidor de GTA Roleplay do Brasil, que é o Metrópole, e ele roda baseado numa equipe pequena de desenvolvedores, porque são servidores já do 5M dentro do GTA V, que já tem meio que tudo pronto, então não precisa de tanta tecnologia, e é muito mais sobre você usar uma tecnologia pronta, que não precisa de tanta estrutura, para jogar a tua comunidade ali para dentro, entender o que eles querem e daí monetizar esse usuário. Então eu acho que sim, a gente quer lançar mais experiências como essa, fazer um jogo do zero. Talvez daqui a uns 10, 15 anos vou precisar de mais recurso, mais experiência. É um sonho que eu tenho, eu acho que todo mundo que trabalha hoje no mercado de games tem o sonho de lançar um jogo e de ver um jogo brasileiro sendo sucesso global, mas ainda está um pouco distante. Mas boa pergunta, gostei demais. Lá em cima. Boa tarde, PH, tudo bem? Meu nome é Esther e eu queria te fazer uma pergunta mais nessa área que ele perguntou, sobre empreendedorismo mesmo. Porque eu sempre achei muito legal, não o fato, claro, a Loud explodiu, isso é inevitável, e ela ficou muito, muito popularizada, principalmente depois do Free Fire. E uma coisa que, assim, pelo menos eu achei mais incrível que isso, foi o fato de você se manter no topo. Isso vem muito sobre as inovações que você fez. E você falou sobre empreendedorismo e essas coisas, e eu imagino que você também falou sobre pegar um plano e seguir ele até o final. E eu imagino que durante essa caminhada teve altos e baixos, e eu queria te perguntar se você já planejou outro caminho, por exemplo, você já pensou em seguir outros caminhos, claro, com a Loud, que sempre foi uma potência, mas dividir sua atenção de certa forma, ou se você sempre pensou, nossa, a Loud é minha principal foco e eu quero seguir nisso. E como você toma esse tipo de decisão? Porque, claro, como empreendedor, eu acho que você, claro, tem na balança o quesito monetário, um quesito da fama, um quesito de um monte de coisa. E também tem a questão dos funcionários também, que eu acho uma coisa muito legal, que como lidar com isso em relação de... É muito difícil, você tem mais de 150 funcionários na Loud hoje, e como você lida com isso no sentido de a Loud tem poucas polêmicas envolvido seu nome, e envolvido o nome da Loud, não o seu em específico. Mas, eu também, né? Graças a Deus. Mas ela tem poucas polêmicas, e eu sempre achei isso muito curioso, porque é uma equipe muito grande. Como você fez isso, como você lidou com isso, e quando apareceu um problema desse, como você reagiu a isso? Tá, acho que são duas partes, né? Então a primeira sobre não ter polêmicas, aliás, a primeira sobre pensar outro caminho e depois sobre não ter polêmicas. Eu nunca pensei em sair da Loud, desistir da Loud, porque hoje a Loud, como ela é tipo minha, dos meus sócios, a gente pode fazer tudo com ela. E ela é o que a gente gosta de fazer, tá envolvido com a comunidade, é produzir conteúdo, é entretenimento. A gente também gosta muito de tecnologia e outros tipos de inovações, dá para fazer isso ao redor da Loud. Então, por enquanto, eu nunca pensei em parar. Existem áreas que vão ser despriorizadas e áreas que vão ser priorizadas. Isso é normal de qualquer empresa, mas eu não me vejo saindo da Loud porque eu consigo hoje equilibrar ela com o meu dia a dia. E por outro lado, né, as polêmicas às vezes é difícil, porque como a gente é muito grande, a gente é muito exposto. Então as pessoas usam muito a Loud para ganhar mídia, visualizações, todo mundo sabe disso. Então as narrativas são criadas na internet, às vezes para ganhar views, às vezes para dar desculpas, mas a gente só, como marca, tem que ter um posicionamento muito neutro, porque eu não quero ser a empresa vilã que está indo e derrubando um vídeo de um canal pequeno, ou que está descredibilizando com provas um ex-jogador que talvez falou alguma coisa. Eu prefiro deixar a poeira baixar, porque eu sempre acredito que no longo prazo a verdade sobressai. Então, se a gente está trabalhando do jeito certo, se a gente está convicto do que a gente está fazendo, o resto é barulho. Vão tentar falar da gente, vão tentar acusar um monte de coisa. Tem decisão mesmo que é decisão ruim, a gente erra, ninguém é perfeito, mas não tem por que eu ficar entrando num debate, entrando em polêmica, para só prejudicar a imagem da Loud. Tem uma coisa que é um fator aí limitante. Se alguém acusa a gente com algo extremamente absurdo, que exige aí medidas legais, procurar advogados, a gente faz isso também da forma correta, mas a polêmica a gente tenta ao máximo não se envolver como empresa. Muito bem. Aqui embaixo. Boa tarde, PH. Tudo bem? PH, eu queria te perguntar, ao longo da sua trajetória, né, como você disse, mencionou uma longa bagagem que você trouxe, se em algum momento da trajetória você pensou em desistir e o que te motivou a continuar, o que foi crucial para você olhar e pensar, cara, eu não posso desistir agora, eu preciso prosseguir, preciso ter força para prosseguir, e dá uma dica aí para a galera, né, que
tem vontade de prosseguir, mas está com medo de... A galera que está errar. desistindo. Isso, Tá. a galera que está desistindo. Qual que é o seu nome mesmo? Fernando. Fernando, valeu, velho. Essa é boa, essa sempre aparece e eu acho que é muito importante. Até falei aqui no meio do painel. Tem um estudo que, tipo, quem quer ser criador de conteúdo, a maioria da galera desiste antes do 10º vídeo. Isso pra mim é muito pouco. Eu tenho mais de 7 mil vídeos postados e não são vídeos curtos, são vídeos longos, de 10, 15 minutos. Então, quando você para pensar, pô, de todos eles, quantos que deram certo, que saíram da média do alcance? Pouquíssimos, sabe? Então, a gente percebe que se você somar todos os projetos, todo o histórico, você vai ter errado muito mais do que acertado. E o principal problema está aí, é que muita gente desiste quando erra, usa o fracasso como freio, enquanto outras pessoas estão tão envolvidas no processo de ser melhor e de conseguir e de chegar lá que eles usam o fracasso como um combustível para melhorar. Então eu sinto que eu fiz isso muito inconscientemente e hoje em dia eu faço isso conscientemente. Eu já tive alguns problemas que me deixaram meio mal, assim, que eu precisei fazer terapia, eu precisei entender comigo mesmo se eu estava indo para o caminho certo, mas depois que eu superei eles, eu percebi que foram eles que me deixaram mais maduros sobre inteligência emocional e profissionalismo, que hoje eu gosto quando aparece um problema grande, que eu sei que depois que eu resolver aquilo, eu vou estar muito mais avançado. Então eu virei meio que, não é papo de coach, né, mas essa chave na minha cabeça e realmente deu muito certo. E eu acho também que ser resiliente é a união de duas coisas. Você tem que ter um objetivo muito claro e uma rotina. A maioria das pessoas não tem essas duas coisas. O objetivo claro para mim desde o início é quando eu lembro que eu estava lá no interior de Minas Gerais e eu via meu sonho lá na frente de querer viver da internet, viver dos games, ganhar dinheiro com isso, ter uma liberdade absurda e me divertir, e eu colocava isso na balança. Pô, eu quero isso ou eu quero talvez ficar aqui sofrendo com isso, trabalhando num lugar que eu não gosto, odiando meu chefe, ganhando pouco, tendo que fazer conta. Eu preferia muito mais a outra opção. Então esse era o meu objetivo totalmente de longo prazo e isso me fazia começar e ter motivação para fazer qualquer coisa. Só que só começar não é suficiente, né? Você tem que ser resiliente, aí entra a rotina. A rotina é que eu me mantenho extremamente organizado, cara. O meu corpo quase que não tem tempo de pensar em desistir. Desde quando eu acordo, eu tento organizar tudo na agenda, fazer pequenas coisas, desde de manhã, como tomar banho no mesmo horário, fazer exercício, arrumar alimentação, para que ao longo do dia o meu corpo entenda que, cara, é dia de atitude, é dia de agir e eu não posso vacilar. Então, quando você une objetivo, resiliência com rotina, você desiste muito menos. Então, essa que é a minha dica. Não sei se foi muito confuso. Gostei, gostei. Lá em cima. Beleza? Oi, Bruno, beleza? Meu nome é João Pedro. Eu te acompanho desde quando eu era muito pequeno, lá no Clash of Clans, quando era você e o Gordinho Clash. Ele que eu falei que tinha 8 mil inscritos, era o maior canal do Brasil de mobile. Eu gostava muito de vocês dois. Eu queria saber se na Loud o objetivo de vocês inclui voltar assim para abranger mais jogos, porque eu tenho um carinho muito grande com Clash of Clans. Todo ano eu sempre paro um mês para jogar Clash of Clans de novo. Eu jogo às vezes também Clash of Clans. Ou se acaba sendo uma questão de... O objetivo de vocês é mais ter atenção, mais engajamento, mais público, e aí esses jogos não vão trazer isso dessa forma. Cara, sua pergunta é muito boa, porque ela traça ali um limite entre a paixão e a empresa, né? Então eu gosto muito de Clash of Clans, eu jogo Clash Royale até hoje. Isso não necessariamente vai dizer que a minha empresa, o meu trabalho, que vai botar comida na minha mesa, que vai comprar fralda para o meu filho daqui a um mês, tem que se envolver com o que eu gosto, sabe? Eu acho que existe um círculo ali, uma interseção de coisas que eu gosto e dão dinheiro. E é lá que eu ataco, é lá que eu invisto. Eu vou investir nisso daqui só porque eu tenho uma paixão, um carinho. Daí é um projeto social. A gente tem alguns deles, a gente tem projetos com propósito, mas quando eu penso em empreendedorismo e decisão estratégica de negócio, nunca vai envolver sentimento, cara, tem que ser lógica. Perfeito. Onde a gente vai agora? Cadê o microfone? Lá em cima, de novo. Beleza. E a última pergunta, tá, gente? A gente tem horário. A gente tem horário. Opa, Bruno, beleza? Boa tarde. Meu nome é Gabriel. Eu sou muito fã seu, também te acompanho desde a época do Clash of Clans. E eu queria saber o seguinte, né, com os hypes que vêm, vão, tem um que surgiu, que se chama Marvel Rivals. Eu queria saber qual que é a sua visão, né, já que está no meio competitivo, se tem futuro, se dá para investir, porque é algo que eu tenho muito interesse também em seguir. Como é que está, né, nessa questão do planejamento competitivo dele? Você consegue me falar um pouquinho? Cara, eu não estou tendo muita exposição ao Marvel Rivals aqui no Brasil. Eu acho que é um jogo que está começando, ele está investindo mais nos Estados Unidos, com algumas organizações. É um bom jogo, eu já joguei, eu acho legal.
Mas sobre a sua pergunta, eu respondi para um menino que estava mais ou menos aqui sobre o Warzone, e eu falei para ele, a Loud ela vai pensar em entrar em um cenário quando tem muito público ali assistindo aquilo, para eu conseguir monetizar aquilo de alguma forma, ou quando tiver um modelo de receita muito estruturado, sustentável. Se eu fosse um jogador, eu ia pensar igual. Eu nunca ia entrar em um jogo que não tem uma audiência muito grande ou nem um modelo de receita muito estruturado ou planejado. Nem sempre o modelo de receita vai ser só você jogar. Você pode ser um criador de conteúdo, você pode trabalhar no backstage. Pode existir um mercado muito grande em volta de algo que tem poucos players profissionais. Então, se você está pensando em começar com algo, cara, dá uma estudada, dá uma lida no mercado. Não entra só porque você gosta ou só porque você é muito bom, porque senão realmente pode ser muito difícil. Então, tem que ser estratégico sempre. Eu acho que essa é a visão. Bom, obrigada aí pela pergunta. Eu vi que tinha mais gente com mais perguntas, mas por conta do nosso horário a gente não pode estender. Pelo evento aí, se a gente encontrar, pode perguntar. É isso aí, viu? Cássio, nosso querido Bruno Playhard por aí. Só queria agradecer a galera também, né? Que ficou no sol, tá quente, tá abafado, e a galera ficou. Então, pô, tamo junto mesmo, galera. Espero que tenha ajudado aí alguma coisa. Agradecer a Campus Party aí pelo espaço, agradecer ao Bruno pelo comparecimento aí. Daqui a pouco vem o neném. E obrigado aí pelo seu tempo, pela sua história, pela sua trajetória. Tudo isso move o nosso cenário de jogos e a gente sabe que você vai estar lá na frente puxando todo mundo logo atrás. Obrigadão, Uma salva de palmas aí pro nosso querido Playhard. Valeu. Valeu, valeu. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Valeu. Você pode acompanhar a gente aqui por aqui? O Cauê, que é o responsável pela nossa imprensa,